Olá, pessoal. Sou o Carlos, estamos de volta aqui. Deixei vocês aí... vocês não, né? Meus convidados folgarem uma semana, né? Deixei uma semana folgado, porque semana passada estava muito enrolado, tinha muitos eventos, e essa semana também que passou, enfim. Eu achei melhor dar uma pausa, mesmo porque os últimos vídeos estão vocês estão me fazendo muito feliz, como isso, os espectadores estão num engajamento fantástico aqui nessa sexta temporada, né? Então, essa aqui é a sexta temporada de sessões de engenharia, e eu gosto de jogar essa responsabilidade para os convidados, e os convidados têm a responsabilidade de fazer a melhor temporada de toda, né? Geralmente é assim, né? A melhor temporada sempre é a sexta, e está dando certo essas minhas provocações, né? Estão sendo os melhores episódios, e está um melhor que o outro, né? Enfim, eu estou muito feliz aqui do lado do canal, né? E para não deixar a peteca cair, hoje a gente vai falar, a gente vai comentar, a gente vai trazer o tema que eu sempre trago aqui de volta, né, que é Kubernetes. A gente vai falar sobre Kubernetes, vai falar sobre as certificações de Kubernetes, etc. Mas vai ter uma apresentação especial hoje, né, com o autor de um livro, que o foco é a certificação, né, certificação CKA. E eu vou deixar aberto vocês se apresentarem aí, por favor, se apresentem em ordem alfabética e fique à vontade de se apresentar até entre si mesmo, porque aqui antes o pessoal estava tentando se conhecer melhor. E, enfim, aproveita, o momento é esse agora. Fica à vontade, ordem alfabética, quem é o primeiro, não sei, veja aí quem é o primeiro. Vai ser eu, então. Então, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel de Biasi, eu trabalho com Kubernetes faz quase 7 para 8 anos já. Eu sou Kubestronaut, então tenho todas as certificações de Kubernetes da CNCE, estou no caminho para renovar elas agora, e é isso, gosto bastante de desafios aí relacionados a Kubernetes, e hoje eu trabalho também com uma consultoria que a grande maioria dos projetos onde eu trabalho é relacionado também a Kubernetes. Isso aí, da Laguto. Tudo bem? Eu sou Guto Carvalho, morando hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul. Morava em Brasília, fiquei 17 anos em Brasília. Sou desse movimento DevOps aí, desde o começo aqui no Brasil. E trabalho também, principalmente hoje com Kubernetes, mas assim, eu acho que como o Gabriel também, provavelmente o Rafael, é o ciclo todo, né? Eu vou desde a esteira até o negócio rodando lá, eu ajudo em todo o ciclo, né? Então, gosto muito e espero que hoje seja uma boa discussão sobre o tema aqui. Olá, pessoal. Eu sou o Rafa Brito. Já participei algumas vezes aqui do canal. Obrigado, Carlos, pelo convite. Acabei de chegar da KubeCon, cheguei anteontem, meia-noite. Vai falar sobre CKA. Eu co-escrevi um livro com meu grande amigo Chad Crowell, chama Acing the CKA. Se você entrar na internet, acingthecka.com, vai cair direto no link da nossa editora, e qualquer coisa sobre CKA, estou aqui à disposição para falar, novo currículo. Além de CKA, dar um jabá para minha empresa, Stormforge Cloudboat, que eles me deixam gerenciar o meu tempo. Eu acabei de virar ambasador da CNCF também esse ano. Eu organizei KCD Brasil esse ano, KCD Texas, estou organizando KCD Texas no ano que vem. E faço muito tempo voluntariado na CNCF. Eu sou co-chair disso aqui, ó. Dá para ver aí. Tag Operation Resilient, CNCF. E a minha empresa faz com que eu gerencie todo esse tempo. É uma empresa que faz hybrid cloud, gerenciamento de legado, e ajuda a migrar para Kubernetes usando um software chamado Cloud Management Platform, e eu também faço machine learning para otimização de cluster. É isso. Boa. Eu sou o Carlos, sou o host aqui, eu que mando aqui nesse canal. É isso aí. Enfim, vamos começar com umas perguntas simples, aí depois que eu fizer umas 3 perguntas, aí a gente parte para o Rafael apresentar para a gente, falar sobre as novidades no exame, contextualizar os exames, e a gente vai fazer várias perguntas ao redor disso, né? Mas eu vou começar com umas perguntas básicas aqui. Então, na opinião de vocês três, assim, por que é importante certificação?
Eu tô falando no geral, não precisa ser especificamente da CNCF. Tá. No geral, eu acredito que é um jeito mais direto de você provar a experiência que você tem em alguma área, mas eu não acredito que isso é a garantia, né? Eu acho que tem uma espada de dois gumes ali, né? Então, não necessariamente a pessoa, por exemplo, lá do lado da AWS, ela tem a Golden Jacket. Não necessariamente ela já enfrentou todos os desafios possíveis que uma empresa tem na AWS, né? Então, mas, em contrapartida, com certeza ela entende bastante, ela sabe os serviços disponíveis no caso da AWS. Então, eu advogo por fazer as certificações, mas também eu tenho esse pé atrás de isso não está garantindo o total conhecimento e experiência, de fato, né? Porque isso só vem com o trabalho. Eu acho que você tem dois lados aí, por exemplo, o lado das empresas, né, das pessoas que estão contratando. A certificação, ela é basicamente um filtro, né, para você afunilar e achar as pessoas que têm o perfil que você procura. Mas a certificação, como disse o Gabriel, quando as pessoas procuram certificação, elas podem procurar certificação para se desafiar, podem procurar certificação para se posicionar no mercado, né, para facilitar o seu trabalho. Mas eu não conheço de perto a certificação CK para falar, mas existem muitas certificações no mercado que hoje em dia você tem Braindamp e tal, né? Você consegue fazer ela. Tanto quanto a graduação também, eu estou com quase 30 anos de carreira, galera. A faculdade também devia ser uma coisa que você poderia garantir, assim, o cara fez uma faculdade boa. Tirando ali ciência da computação e engenharia da computação, que tem uma base sólida fantástica, o resto também, nem sempre a pessoa chega né, pronta, sabendo, né, e também não garante muito, garante a base. Então, assim, eu também advogo pela certificação, eu tenho uma porrada de certificação, mas porque eu sou do time que gosta de se desafiar. Mas é difícil porque, por exemplo, eu fiz a certificação, por exemplo, Red Hat Engineer, acho que lá na época do Red Hat 6.0, do HEL 6. Cara, era uma prova prática, o melhor tipo de certificação que eu gosto de fazer, que é prova prática. Mas ainda assim, é um cenário muito específico, entendeu? E quando você está no dia a dia do trabalho, você não tem aquele cenário fechadinho, bonitinho, caminho feliz, né? É muito mais amplo que aquilo. Mas, enfim, no resumo, eu acho que é importante fazer para se desafiar, é importante fazer para você agregar valor ao seu currículo, tá? E facilita muito também você disputar as vagas que você está desejando se você tem essa certificação. Na minha palhinha, dois ângulos muito parecidos que foi trazido. Na verdade, foi o ângulo que eu trouxe no KCD Porto, eu estava com o Chad, né? São dois ângulos, né? Um é a galera que não conhece Kubernetes, a galera que está querendo entrar nessa bolha de Cloud Native, não sabe por onde começar. E certificação é legal porque te dá esse método, né? Para você aprender alguma coisa que você não sabe. Então, certificação para mim sempre foi isso. Eu sempre quis aprender alguma coisa e ali você sai dessa zona de conforto, né? Como o Guto e o Gabriel falaram, você vai lá, estuda. Aí, claro, se você não usa depois da certificação, você esquece tudo. Eu sou um cara, eu esqueço as coisas muito rápido. Muito rápido. Então, para quem quer entrar nessa bolha, é um bom caminho para começar, né? Dali você pode usar drogas mais pesadas e viciantes, como CQS, entendeu? E por aí vai. E há outro ângulo que eu trago, que eu trouxe também no KCD, para a galera que já é experiente. Já está há muitos anos. Por que você vai tirar o CKA se você já tem muitos anos de Kubernetes? Eu passei por isso, né? E o caso que eu trago, eu fui fazer uma entrevista numa empresa que eu não posso falar o nome, porque eu assinei um NDA, e logo na primeira entrevista eu tive que a gente fala aqui nos Estados Unidos, um gut feeling, né? Uma intuição que, cara, esses caras vão me perguntar o kubectl para cima e para baixo. Pô, eu já tenho vários anos de Kubernetes, mas eu sei que eu vou acabar rateando em algum comando de linha. Eu estudei no final de semana, eu sei que passei, chegou na segunda-feira,
batata. Toda entrevista era só comando de linha de CubeCTL. Não que eu acho que isso é o certo, tá? Eu acho que a entrevista de pessoas experientes, você não vai querer saber qual comando de linha que a pessoa sabe. Mas ali naquele momento me ajudou a passar. Então, é legal, né? Você usar o seu tempo para estudar alguma coisa. O Kubernetes, por mais anos que a gente tem aqui de estrada, sempre vai pegar uma coisa que a gente não sabe, isso é normal. Né? Muitas vezes eu olho assim, cara, como é que eu não sabia disso antes? E o CQA te cobre essas bases, né? De tudo. Né, falando agora já um pouquinho do livro, eu e meu autor, assim, vai ser moleza escrever a segunda edição, porque nessa nova versão da prova só entrou isso e removeu outra coisa. Coisas como storage, né, RBAC, network não mudou. Cara, na última semana do lançamento do livro, a gente teve que reescrever todo o capítulo de network. Porque na versão 1.34 já tinha uma primitiva diferente, e o nosso exercício de mudar o CIDR já estava furado. Então, é sempre que a gente fala também nos Estados Unidos. Eu moro fora há muitos anos, então acabo usando muito a expressão americana, um hamster wheel, né? Uma esteira de rato ali, cara. Nunca vai terminar, mas acho que todo mundo aqui está nessa área por causa disso, né? Porque a gente está sempre querendo melhorar, aprender, etc. Então, por isso que eu acho legal o caminho de certificações. Eu acho que tem essa história de ficar renovando as coisas, né? Ficar atualizando as coisas. Eu ia fazer um comentário um pouquinho com essa ideia, mas um pouquinho mais espaçado, né? Tipo, às vezes a gente que é antigo, a gente que eu falo que é velho, né? A gente que é velho, sempre tem um momento que a gente tem que dar aquela renovada, né? Porque as coisas mudam, né? Tipo, a gente tem que se atualizar para se manter no mercado, né? E eu acredito que certificação seja uma coisa, seja um caminho, é um caminho bom para quem quer fazer isso e quer fazer o que o Guto falou, né? Tipo, quem quer se desafiar, né? Porque eu acho, a série de vídeos que a gente está fazendo aqui na sexta temporada está meio que mostrando que tem muitas coisas que são novas, entre aspas, né? Tem muito fundamento que sei lá, ele atravessa o tempo, né? Então, por exemplo, o Guto é uma pessoa que tem muito fundamento, entende? Então, para ele se atualizar, assim, não é que não vai dar muito trabalho para ele, né? Tipo, se ele pegar uma certificação dessa só para estudar, e já vai estar atualizado, sei lá, em menos de uma semana. Ou como o Rafael citou, né? Tipo, tirei o final de semana para treinar. Porque isso é uma coisa também que às vezes fica parecendo até uma falta de respeito, né? Com a gente que tem tantos anos de estrada e se vai fazer alguma seleção para algum lugar e a pessoa começa a cobrar um monte de coisa técnica pequena e, pô, cara, eu construí uma plataforma gigante aí um dia desse, está sendo usada largamente por um monte de empresa, eu vou ter que agora, sei lá, ou vou ser reprovado ou algo parecido, porque eu não consigo fazer como CTL, CP, algo parecido, um comando simples, entende? Então, acho que tem muito disso também da nossa parte e também do mercado, a forma que o mercado vai avaliar a gente, e meio que uma certificação fora a nossa experiência, né, das coisas que a gente já entregou. Uma certificação garante, né, meio que garante aquele conhecimento, como o Gabriel explicou no começo, né, tá aqui, ó, tem aquele conhecimento. Mas eu vejo assim, muito, do meu ponto de vista, é uma coisa muito boa para quem está começando na área. A pessoa quer começar na área, tu não tem experiência para mostrar, aí vai atrás de certificação. Outra coisa que eu acho interessante ressaltar é que a certificação não é uma prova, principalmente se a gente estiver falando desse modelo, como o Guto falou, e como é o modelo do CKA, que é prática, prova prática. Ela não é somente aquele momento, né? Tem toda uma questão social, né? Uma questão de comunidade ao redor, entende? Então a gente comenta, olha, por exemplo, comento com o Gabriel, sei lá, suas particularidades, o que tu conseguiste, o que tu conquistaste se tornando cuberastronauta, etc. A gente vai tirando dúvidas, né? Às vezes, por exemplo, estar no KCD Porto aqui, estava com o Rafa, e aí tinha muita gente falando poxa, fui reprovado na prova porque, sei lá, quem estava me avaliando simplesmente, sei lá, escutou um barulho e falou que eu me desclassificou por causa de um barulho besta, sendo que eu filmei toda
todo o meu quarto lá, onde eu estava fazendo minha prova. Então, tem todas essas questões que estão ao redor, que eu acho que isso é uma coisa boa. Então, tipo, é igual faculdade, né? Faculdade não é uma coisa que se limita apenas ao conteúdo, né? Tem a questão de lidar com os colegas de faculdade, lidar com o professor, lidar com os projetos. Então, tem todas essas experiências, né? Então, a certificação é algo que também tem essas experiências. Não é só a prova, vou só fazer uma prova. Não é só isso, né? Tem a comunidade, tem o jeito que vai fazer a prova, com o que tu vai se preparar. Vou procurar muitas dicas no YouTube, tem muitas dicas no YouTube, assim, de como fazer a prova. Tem as pessoas na comunidade para a gente conversar, etc. Então, acho que tudo isso ajuda a enriquecer, né, o portfólio de quem tem interesse, né, de melhorar na carreira. Então, acho que é uma coisa boa, assim, não acho que seja uma coisa ruim, ou sei lá. Tem muita gente que fala bobagem, fala que não é importante. É importante, sim. As coisas, elas são importantes a partir até o limite da importância que a gente dá. Se a gente não dá importância, então elas não vão ser importantes. Mas não tem como a pessoa dizer que uma certificação não vai agregar valor para a carreira de quem vai tentar. Entende? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto aí para o Rafael, meio que fazer uma pequena apresentação para a gente aí, falar sobre as dicas ao redor, e baseado nessa apresentação, a gente vai continuando a nossa prosa aqui. Fica à vontade, Rafael, se quiser fazer alguma apresentação, ou se quiser só falar, fica à vontade aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar falando. Deixa eu ver. Eu tenho, por acaso, os slides que eu apresentei no KCD Porto, que eu e meu coautor, Thiago, fomos keynote speaker para falar justamente sobre a certificação. Está em inglês. Essa coisa, eu vou falar, não vou fazer o gar, não. Tudo em inglês. Bem, para começar, a motivação, tá, de escrever isso, a motivação principal, como galera que já publicou um livro e sabe que não há dinheiro, remuneração em livro, né? Ninguém ganha, a não ser que você seja um autor consagrado, não há dinheiro nenhum em publicar livros. Então, a motivação justamente não vou falar pelo Chad, né, mas a minha motivação foi justamente democratizar o conhecimento de Kubernetes. Eu acho, a gente já está no Cloud Native há muito tempo, a gente pensa que já está todo mundo rodando Kubernetes, mas tá muito longe ainda de chegar onde quem sabe que o Kubernetes pode chegar. Então tem muito profissional querendo entrar nesse mercado. Então, essa é a minha motivação, né, de trazer a palavra Kubernetes de porta a porta aí, de maneira virtual. E ajudar as pessoas. Agora já falando um pouco sobre o exame, né? O exame, né, o CQA seria a coisa mais fundamental, é um exame prático. E Gabriel acabou de fazer recentemente, pode, por favor, dar a sua opinião. Eu vou falar um ponto aí, de repente o Gabriel fala o que ele experimentou e o Guto, como uma pessoa que não fez, pode também dar uma palhinha de se achar que faz sentido ou não. A primeira coisa, acho que o Carlos já comentou, né? Você faz da sua casa. Faz da sua casa, então você vai no site do Linux Foundation Education, paga lá o valor, acho que está 440, vai ter um Black Friday chegando aí. Ano passado eu paguei toda a suíte do Cube Astronaut por $600, o preço acho que é 2.400, uma coisa assim. É muito dinheiro ainda mais o pessoal do Brasil, cara, da taxa. Eu entendo isso, não vou entrar nesse mérito, mas a dica é que no Black Friday as coisas são mais baratas. Aí você marca tal no dia da prova, né? Você tem que estar num ambiente no qual não pode ter nada no chão, nada nas paredes. É um processo que o proctor, né? O cara, você tem que mostrar assim um laptop, mostrar de baixo para cima, que não tem nenhuma cola.
E uma da dica que eu escrevi no livro, porque passou por mim, foi que tem certos programas que rodam no seu computador que são proibidos, por exemplo, tem uma segunda tela. E só funcionou, eu só consegui começar a prova depois que eu desliguei o Bluetooth no meu computador. Não estava escrito em nenhum lugar isso. Eu cheguei a correr na sala, desligar meu Apple TV, que eu pensava que era alguma conexão do meu laptop com o Apple TV. Né? Então, como já foi trazido, tem gente que falha numa coisa fundamental como essa. Vamos lá. Não, deixa Pode, eu fala também aí. compartilhar. Tá me ouvindo bem? Tá. Deixa eu compartilhar também a experiência que eu tive com o Proctor, né? Então, para quem não entende como que é fazer uma certificação em casa, você tem que provar que você está num ambiente que faça sentido você fazer uma prova que você não vai ter cola, né, etc. E como o Rafael falou. Até hoje, de todas as certificações que eu fiz, tanto de TNCE quanto do lado da AWS também, que é do mesmo estilo de ter um Proctor te assistindo, eu tive apenas uma experiência ruim com a internet. Então, eu tinha dois links de internet em casa. Se eu estava em um link e não funcionava de jeito nenhum, eu tive que, durante o check-in, trocar para outra internet e aquela internet funcionou. Então, isso foi uma coisa que, um aviso aí para ver caso vocês tenham problema com a internet. E teve uma vez que um Proctor viu que minha mesa tinha gaveta, e o Proctor pediu para eu abrir a gaveta e mostrar o que tinha na gaveta. E ele viu que tinha coisa, né? Bagunça, fio, e falou para eu esvaziar essa gaveta e colocar tudo no chão. Sabe? Foi um dia assim que o Proctor queria me dar dor de cabeça. Então, algumas dicas, né? Eu tiro todos os quadros da parede. No meu escritório eu tenho bastante quadro. Eu tiro todos os quadros para não ter problema. Action figure, se você tiver, tira. Ring light, já aconteceu de reclamar de eu ter uma ring light, tirei também a ring light. Questão do monitor, ou você usa o teu notebook, só o teu notebook, ou você usa um segundo monitor, apenas o segundo monitor, e você prove isso para o Proctor. Ou você pode falar, dependendo da prova, né, você consegue conversar com o Proctor, falar, meu notebook ficará com a tela baixada, e essa segunda tela será a única tela que eu vou utilizar. Então, eu fiz o CK na quarta-feira, eu usei o monitor externo, porque é mais fácil para mim, e durante o check-in, eu falei para o Proctor, esse é o meu notebook, ele ficará com a tela abaixada durante toda a prova. E o Proctor, tudo bem. E ele continuou. Eu tive que levantar o meu teclado, né, eu estava com o teclado fixo, eu levantei ele, postando que não tinha nenhum papel embaixo, levantei meu mouse. Então, você tem que provar para o Proctor, convencer ele que você não quer colar, né? Então, esse foi as experiências que eu tive até agora, de check-in. Quando foi a minha vez, eu não sei como está agora, né? Que eu fiz há 2 anos atrás. E precisar ter uma câmera fora do portátil, né? Fora do notebook. Que, tipo, o Proctor pediu para eu pegar essa câmera e filmar o próprio notebook, filmar atrás do notebook. Entende? E assim, eu tinha... No meu caso, Carlos, deixa eu só te adiantar. Com o notebook, eu usei o próprio notebook, né? Virando o próprio notebook, eu segurando ele no meu peito, assim, né? Virando ele. Nessa última vez com a CKA, eu tenho uma webcam mesmo, né? Externa, e eu virei a própria webcam. Então, eu acho hoje que se a pessoa for fazer com o notebook, ela pode usar o próprio notebook virando ele. O que rolou, Vai lá. centros de prova, né, que a gente tinha, eu não lembro nem o nome do centro de prova que a gente tem, um que é bem famoso, fiz trocentas certificações lá. Agora, deve ser. Um outro uso muito interessante de certificação, Rafael, no Brasil, que talvez você não tenha mapeado aí no seu livro, é que aqui em Brasília, né, eu morava em Brasília, mas em Brasília a certificação ela é exigida em contratos com o governo. Então, você ganhou um contrato com o governo, eu ganhei um contrato na licitação para atender o Ministério da Cidade. Lá no contrato especifica, eu quero um profissional CKA, tá? Aí a empresa às vezes não tem esse profissional e depois que ganha a licitação, ela tem alguns dias para contratar uma pessoa com essa certificação. Então existe até um mercado de certificação em Brasília, de pessoas que fazem assim, não, vou pôr seu nome no projeto para a gente poder checar esse pontinho da certificação lá,
e contrata a pessoa por horas, entendeu? De projetos. Então, assim, existe um mercado grande de certificação no Brasil para governos, porque as certificações são inseridas dentro dos termos de referência e exigidas quando você ganha o certame, né? Tem que apresentar lá a sua certificação, senão você é desqualificado e perde a licitação, entendeu? Então, é um outro ponto que é uma coisa da natureza muito brasileira, né? Dessa situação de contratos, né? Mas existe aqui também. Eu achei bem legal o que vocês falaram aí da prova. Eu já participei de provas online assim também, bem difíceis. Quando eu tirei as certificações de Puppet, tive que escanear toda a minha mesa, tal, enfim, isso muitos anos atrás. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que a pessoa que está começando, por exemplo, o Rafael falou que às vezes a certificação ela pode ser o caminho de entrada para a pessoa ir aprender Kubernetes, né? Como que vocês dois, Gabriel e também o Carlos, recomendariam que uma pessoa hoje começasse a estudar Kubernetes? Com qual ferramenta, qual tecnologia, de que jeito, Home Lab, na nuvem, enfim, o que vocês falaram assim, você quer fazer essa prova de certificação, você vai estudar assim. Vou ouvir vocês, depois eu dou a minha opinião. O Rafa pode começar aí. Primeiramente, assim, até mesmo, vamos tirar rapidinho a certificação de lado, mas Kubernetes depende de Linux, né? Então não tem como você querer primeiro aprender Kubernetes sem saber fundamentos de Linux e sistema operacional. Então, meu filho tem 18 anos, está na faculdade aqui em Boulder, Colorado. Primeira coisa que eu fiz, eu botei ele para fazer certificação de Foundations da Linux, desse Foundations of Linux, né? Se ele não souber o que é um comando de linha, o que é um chroot, cara, por que você vai querer saber o que é kubectl? Senão vai ficar mais difícil ainda você começar por cima, em vez de começar por baixo. Então tem que saber um pouco de sistema operacional e no momento que você tem que ter um Linux. Cara, não tem mais desculpa. Eu sou da década de 90 que eu comecei em HPUX, cara, a máquina o primeiro Unix que eu vi no banco, a máquina valia $200 mil na época. Ou seja, a barreira era muito alta para saber Unix. Hoje em dia, não, cara. Qualquer um pode mexer em Linux, pelo amor de Deus. A galera que está escutando aí, quer você ser um profissional sério, respeitado, né? Você tem que entrar no sistema operacional Linux, saber. Não precisa ser um desenvolvedor de device driver e recompilador de Linux kernel, não, cara. Mas tem que saber fundamentos do sistema operacional. Pega um computador antigo, instala aí o seu Linux preferido e estuda um pouco. Depois disso, parte para Kubernetes, né? No livro do CQA, a gente tem todo um apêndice, como é que você, na sua máquina, rodar um Kubernetes, que chama um Kubernetes in Docker. E tem outros sites que a gente fala também, o Killer Coda, tem um que eu recentemente descobri, botei no livro também, chama Sailor.sh, que é um simulador de graça do exame. Então, ou seja, e sem contar YouTube, canal do Carlos, tudo aí, cara. Tá tudo aí na frente. É isso, por enquanto. No meu caso, para poder entrar nesses início de certificação, como eu já tinha começado minha experiência com Kubernetes já no meu serviço, já tinha uma experiência inicial, mas caso a pessoa queira começar, talvez ela pode até começar com as certificações que não sejam as de performance, né? Para ela entender como é o processo de certificação. Por exemplo, a KCNA, que é a inicial ali do CNCE, e ela é baseada em questões, né, questões de múltipla escolha, mas pelo menos ainda é a mesma experiência de você ter o Proctor, fazer o processo de check-in. Então você já vai entender, já vai estar calejado ali em questão de como você preparar o seu ambiente para certificação. E aí sim, no momento que você se sente confortável, passou essa primeira certificação, vai para esses simuladores, né, o Sailor, igual o Rafael comentou,
Quando você compra a prova na CKA, agora você tem 2 sessões no Killer.sh, né, que na teoria, são 2 sessões que são mais difíceis que a prova original. Então, é muito bom mesmo, simula muito bem. E depois que a simulação acaba, existe a página de solução, explicando o que você errou, o que você tem que fazer para arrumar. Aquilo ali é excelente. Aquilo ali você entende, porque pode acontecer questões que, você não teve tempo para fazer, porque 2 horas parece muito, mas é muito pouco. E pode ter questões que você não sabe mesmo o que fazer. E tudo bem. Você tem que aceitar que você não sabe fazer alguma questão. E depois você olha na página de soluções, né? Isso no killer.sh. E eu acredito que usando essas ferramentas, você vai conseguir, com certeza, chegar a um ponto de ir para essa prova com tranquilidade. Eu acho que tem que começar pelos fundamentos, né? E, assim, eu gosto de dizer que existe a gente tem vários papéis, né? Então, tipo, nesse momento, quem tá iniciando na área, vocês têm que entender que nesse momento vocês são usuários. Entende? Aí vocês têm que fazer uma decisão na vida de vocês. Eu vou deixar de ser usuário, vou passar a ser engenheiro. Tá entendendo? Vocês entenderam? Então, tipo, se eu vou passar a ser engenheiro, então eu tenho que perceber que eu vou ter que fazer as coisas do jeito mais difícil, entende? Eu tenho que entender a engenharia das coisas do jeito mais difícil. Eu não posso me acomodar, porque hoje em dia a gente é acomodado, né? O UX é tão evoluído que tem uma geração de pessoas que está aí que cresceu com portátil, com celular, etc., e que estranha computador, né? Então, tipo, a primeira coisa tem que quebrar essa primeira barreira que nós que somos velhos, nós 4 somos velhos aqui, a gente não teve essa barreira, né? Então, eu vou ter que sair, vou ter que me ambientar com o computador. E aí, quando vai se ambientar com o computador, tu não é usuário de computador, tu é engenheiro. Então, aí passa pelo que o Rafa falou, eu vou colocar Linux ou alguma coisa em Unix-based aqui, mas é melhor ir para o Linux mesmo. Entende? Aí a pessoa vai se desafiando localmente, né? Com Home Labs, em busca dos fundamentos, né? Isso é para qualquer pessoa, viu? Não estou falando só para quem é sysadmin ou para quem vai ser DevOps, estou falando para quem é dev também, para quem vai trabalhar com rede também, não tem dessa não, viu? Porque dá para se acomodar, vou me acomodar aqui, sei lá, vou usar um Apple aqui, vou usar um Windowsão, etc., para me acomodar, mas assim, tem que quebrar essas barreiras, né? Eu tenho que deixar de ser usuário e ser engenheiro. Rafael, pode falar, Rafa, desculpa. Não, é isso mesmo. Você quer um exemplo prático? A galera que é dev, cara, você tem que saber o que é um comando top. Tem que saber um comando PS. Tem que saber a diferença de memória swap e memória virtual. Então, o que eu estou falando, você não sabe nada disso, para tudo, depois de ver isso, e já vai começar a estudar. Você tem que saber, se você é dev, quanto que sua aplicação está tomando de memória. Como você vai saber essas métricas? Porque mesmo que você não queira ser infra, mesmo que você não queira ser plataforma engineering, você quer pelo caminho de ser programador, quem tem que saber. Você está assumindo que você queira ser, quando eu falo você, a galera que está escutando, que está com a faca nos dentes. Você tem que ser diferenciado no mercado. Porque o normal é a galera que não sabe. Beleza? É isso aí? Concorda a rapaziada aí? Quando você vai pegar o telefone para fazer um troubleshooting, a galera não sabe. Eu estou fazendo um projeto com uma empresa de Brasília e eles me contrataram para fazer essa parte de construir as esteiras. Instalei toda a infra deles, né, GitLab e tal, fiz o GitLab CI deles, a esteira instalei o Kubernetes, entrega no Kubernetes. Mas, cara, você sabe qual é o problema que eu enfrento com os desenvolvedores? É a falta de fundamento. Dá algum erro na esteira, eles não lêem nem o erro. Entendeu? Eles falam assim, Guto, tá dando erro na esteira. Então, vamos ler, gente, vamos lá ler. Aí, às vezes, eu viro pro cara e falo assim, entra no container aí, vê se você mexeu no Dockerfile, mexe. Então, entra no container aí, vê se a porta abriu, vê os logs, vê o processo. Ah, não sei fazer isso.
né? O cara tá mexendo com Docker, não sabe Docker. Aí ele quer jogar o container no Kubernetes, não sabe Kubernetes. Eu falei assim, ó, pega o kubeconfig aí, vê aí se a sua aplicação tá rodando. Como é que faz isso? O cara foi contratado para fazer uma aplicação para Kubernetes. Entendeu? E ele está limitado na área de domínio dele, que é, sei lá, JavaScript, é Python, é alguma coisa assim. Não, os Pythonistas, né? Não vou falar Python, não, que os Pythonistas se viram. Mas, assim, a galera de JavaScript, eles têm um escopo muito definido de trabalho, eles normalmente não saem muito para as outras áreas, assim, né? E essa é a maior dificuldade que eu tenho, né? E uma outra característica que eu pego muito, galera, diferente de provavelmente vocês que devem usar muita nuvem e Kubernetes gerenciado, eu, como estava em Brasília, desde 2017 até hoje, eu trabalho muito com Kubernetes on-premises, ou seja, eu instalo dentro do data center do Ministério. Aí eu tenho que usar distros diferentes, eu tenho que ter abordagens diferentes para instalar aquilo lá. Em Brasília, hoje, o muito comum é você ter distribuições RKE, que é aquela do projeto Rancher, e também muito OpenShift da Red Hat. Então, você tem essas duas vertentes lá. Tem K3S também em alguns lugares, mais para IoT, Edge e tal. Mas aí a gente tem toda uma linha de... A gente vai sustentar o nosso Kubernetes, dá um pouquinho mais de trabalho do que usar o gerenciado, né? Mas é uma outra realidade, né? E as pessoas, nesse cenário, nessa questão específica, eu ainda sinto que eles têm muita dificuldade para entender que eles precisam saber os fundamentos da tecnologia que eles usam, sabe? Aí entra tanto a certificação que o Gabriel falou, que é KCNA, quanto o CKA, entende? Porque, tipo assim, o contexto disso é Kubernetes Vanilla, né? Tipo, não é assim, nossa, o gerenciado, ou sei lá, algo específico da nuvem, entende? Então, a certificação ela é muito boa para a gente revisitar esses fundamentos. O que eu estava falando antes é que precisa também estudar as outras coisas, Linux, conceitos de rede, TCP/IP, essas coisas, esses fundamentos não tem como escapar, né? Você mesmo falou, Docker, né? Docker, entender containers, o que é uma imagem container. Então, tudo isso são coisas que precisa ter como base e é reforçado pelo livro aí do CKA e pelas coisas também aí da prova, né? Para quem vai se preparar para a prova. Por isso que eu estou defendendo essa bandeira aqui, que eu falei desde o início, que é uma coisa boa, porque uma coisa, tentar fazer esse tipo de certificação vai tentar te puxar para os fundamentos, obrigatoriamente, não tem como te escapar. Entende? Então, só para terminar meu monólogo, entre aspas, eu acredito que hoje em dia as ferramentas Cloud Native, a pessoa tem que entender o seguinte, que existe uma diferença entre Cloud Native e quando a gente diz uma coisa de Cloud. Cloud Native é uma coisa que pode rodar em qualquer lugar, qualquer Cloud, ou que não seja Cloud, seja on-premise, entende? E quando eu falo, eu criei uma coisa para Cloud, uma coisa lock-in, uma coisa que só roda naquela Cloud. Então, Cloud Native é uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Então, basicamente, eu acho que as ferramentas estão evoluindo muito por causa de incentivo da CNCF. A CNCF tem muitas empresas que estão ao redor, né, fazendo curadoria das ferramentas e de tudo que tem lá. Eles têm um processo para admitir ferramentas. Então, tem todo um ecossistema ali que é para ajudar quem quer trabalhar com open source ou open core, que a gente chama, tipo, onde o core do negócio é open source, né? Então, eu vejo que tem uma evolução muito grande nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a lidar com problemas que eventualmente apareceram, a pessoa implantou, sei lá, Kubernetes errado, ou a pessoa tinha um problema que tem que resolver com containers. E surgem muitas coisas novas. Então, por exemplo, o KubeVirt é uma ferramenta para virtualização, né? E surgiu um dia desse, né? Tipo, muita gente tenta usar o Kubernetes como, sei lá, como se fosse um Prime, ou como se fosse criando máquinas virtuais. Então, foram lá e criaram um projeto específico para isso, né? E eu vejo que tem uma evolução disso, evolução muito para que roda no desktop, né? Kubernetes que roda no desktop. O Rafael citou um exemplo muito bom aí, o Kind, né? Então, eu vejo isso, que não é tão difícil de eu fazer home lab, desde que eu tenha estudado os fundamentos. E vai ser muito importante, tanto fazer o home lab, como usar esses sites que o pessoal citou aí, o Killer Code e etc. Tem vários laboratórios online. Cara, se quiser testar Helm online de graça, tem, cara. Tipo assim, como fazer teste de Helm, teste de todas as coisas, todas as tecnologias que estão ao redor de Kubernetes, ao redor de Cloud Native, tem um monte de ferramenta de graça, um monte de site de graça. Então, eu não acredito que seja tão difícil. Eu acho que o que as pessoas precisam é mais de orientação mesmo.
Enfim, pode continuar, Rafael. Desculpe. Era esse minha contribuição. Beleza, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou numa tacada só já falar o que mudou do currículo, aí depois a gente conversa sobre isso. Então, houve uma mudança no currículo a partir de fevereiro desse ano. Agora o CQA vale por 2 anos, como o Guto falou, a galera que precisa tirar aí para manter os contratos do governo, etc., aí fica ligado, a cada 2 anos agora. E um teste de 2 horas, open book, você tem acesso ao docs.kubernetes.io, tem acesso aos docs do Gateway API, vou falar mais sobre o Gateway API um pouco também. E, na minha opinião, acho que o Gabriel falou, 2 horas passam rápido. Para mim é um teste, é um race against time, é uma corrida contra o tempo, porque você vai ter uma questão, você pode ficar procurando na documentação, mas se você não souber direito logo de cara e ficar ali, você gastar mais de 5 minutos procurando uma coisa que você não sabe, você vai perder tempo precioso. Então, é isso, você tem que saber o currículo, né? O que muda no currículo? O que saiu, vamos falar as coisas boas primeiro, o que saiu? Você não precisa mais saber como fazer o restore, o backup do ITCD, tá? Isso saiu fora. Como é um teste da CNCF, usa-se a ferramenta kubeadm para gerenciar o cluster, então você precisa saber kubeadm para fazer um upgrade plan, para fazer upgrade, para checar, para fazer join de node, etc. Foi adicionado, né? Primeira coisa, vamos lá, cara. Eu tô com o meu cheat sheet aqui. Tá muito lento a minha internet. Outra coisa que mudou antigamente você tinha que saber os clusters name. Conecta no cluster name, aí que é IQ8, S, etc. Não tem mais nada disso, você faz um SSH. Para cada questão, você faz um SSH numa máquina. Então, fica ligado nisso, você não vai querer deixar de fazer o SSH na máquina que a questão pede. Tá? Se você não souber... Errada, né? Ou fazendo a máquina errada. Você termina um exercício, você não sai do SSH da máquina que você acabou de terminar e você faz o próximo exercício na máquina anterior. Então, por isso que às vezes a simulação é muito importante, porque você faz essa coisa mecânica. Como tem coisa nova, se você não souber o exame, a questão, pula, vai para o próximo que você sabe. Tá? Se você sabe mais ou menos, faz alguma coisa, porque o crédito parcial é dado. Tem mais tempo de prova se você não é nativo em linguagem inglês? Não. A 2 horas, 2 horas. 2 horas, 2 horas. Provas que eu fazia era meia se o inglês não era sua linguagem nativa. Não tem isso. E às vezes o próprio VM é muito lento também. Né? O Gabriel fez agora. Como é que foi a velocidade lá da VM? O application horror, cara. É um Ubuntu, assim, né? Meio. Tipo, parece o Lubuntu, aquele Lubuntu capado, assim, né? Ele não tem quase nada ali, né? Tem a questão do copia e cola, né? Que dependendo da sua máquina host, você não consegue usar, ou você tem que usar menu de contexto. Quando eu digo menu de contexto, você tem que usar o botão do mouse, botão direito, copiar, botão direito, colar, porque o comando C, comando V não vai funcionar, né? Então isso também é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho. Eu não sei como está agora, mas uma coisa que eu ficava meio aflito antes é que eu vou ter que usar o Vim. Assim, não tem nada contra o Vim. É que eu sou usuário de Nano, eu gosto de usar o Nano. E eu sou muito mais produtivo com o Nano. Aí quando chegou na hora que eu vi que dava para usar o Nano, nossa, me deu um sorriso de... não é tão limitado, viu, galera? Só dando uma dica, não é tão limitado quando a gente imagina. Eu pensava que era limitado, porque no vários tutoriais o pessoal mostra o Vim, né?
Aí eu pensava, pô, vou ter que usar o Vim. Aí chegou na hora que eu consegui usar o Nano, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu vou deixar o Rafael terminar e depois eu dou o restante das dicas dele. Beleza. Eu diria que a maior coisa mais nova que a galera não está tão acostumada assim é a introdução do Gate API, que é um componente network que vai... É totalmente novo. É tão novo que o próprio Gate API, quando você instala, são CRDs, eles são built-ins da Kubernetes. Então, já vai estar instalado para você o CRD. Caso tenha uma questão para você instalar, você vai ter... Saiba como instalar, você vai ter acesso à documentação do Gate API. Né? Gate API tem Gateway Class, Gateway HTTP Route, você vai saber disso tudo. Tem gente que é experiente, falar, cara, não vou usar Gate API, não vou nem estudar para a prova. Cara, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes são 2 questões de 16. Se você não quiser estudar, para você passar, então, você vai ter que acertar 100% das 14 praticamente. Então, essa é outra dica. Não negligencie Gate API. Tá? Outra coisa nova introduzida é operador e CRDs. Tá? Você vai ter que aprender a instalar um operador, você vai saber mexer o que é um CRD. No livro, aqui o exemplo que eu dou é do Postgres, e encontrei o Gabriele da EDB, aquele que escreveu o Postgres Operator, ficou super feliz de eu ter escolhido... Eu não, né? Que na verdade a ideia foi do Chad ter escolhido esse operador, para explicar como é que instala o operador, e a ideia não é sobre o operador Postgres, no caso do livro, é como se instalar um operador usando o Helm, Helm, Kustomize, e como você navega dentro de um CRD. Tá? Falando sobre Kustomize, tem questões sobre Kustomize, então você tem que saber como criar um Kustomize do zero, o que é um kubectl apply. Vou falar em inglês, tá, galera? kubectl apply -k, os diretórios, a diferença do Kustomize com Helm, que Helm mantém o estado, o Kustomize você faz as mudanças, o Kustomize não vai acusar. Às vezes tem que rodar um outro comando de linha, o Kustomize, para ver quais são o que foi alterado, para ver que o Kustomize perdeu essa sincronia. Outra coisa grande que foi introduzida foi o Network Policy. Tá? Então, no livro, mais uma vez, tem um subcapítulo grande sobre Network Policy, como configurar, né, um deny all, ou às vezes vai dar opções de policy que você tem que interpretar um policy, né? Vai se entender qual é a coisa mais restritiva, como remove um policy para ficar restritivo. Default policy, pod to pod, deny all, etc, etc. Vai ter que aprender. Tá? Outra coisa super crítica, qual CNI que suporta Network Policy? Saiba disso. Tá? Calico, Flannel, etc. E o que mais? Outras coisas continuam. A parte de storage continua, como criar um PV, PVC. Config map continua, como configurar um config map. Secrets, como RBAC, muito, muito importante. E outra coisa que cai, né? Que é importante saber, é como checar certificação do TLS usando... cai muita coisa de troubleshooting. Acho que 30% do exame é troubleshooting. Troubleshooting significa o quê? Você entrar no diretório do control plane, etc, Kubernetes, ver configurações, ver certo, quando está expirando ou está expirado. Tem um capítulo que eu escrevi também. Quando tem muitos erros dentro do control plane, não é só um erro, não é só um type. Quais são workflows para você chegar a fazer esse troubleshooting quando tem mais de um erro?
Então, são todas essas coisas que caem na prova. Eu vou terminar só com mais uma dica, além de estudo, né, que já foi falado. Como é uma corrida contra o tempo, eu falei na primeira, tá? Eu primeiro falei para mim mesmo, eu vou falhar de propósito para ter mais material para escrever o livro. Aí, na hora que logo nos primeiros 10 segundos da prova, eu falei assim, não vou falhar nada, eu quero entrar ganhando. Bati na trave, e quando você compra o exame, você tem direito a refazer o exame uma vez de graça. Então, a dica que está no meu livro, no último bullet do último capítulo é: se você precisar ter que refazer, não fica sentado em cima, já remarca a prova para 2, 3 dias. Não ficar, vai vir o carnaval, vai vir o Natal, estudo depois. Não. Faz na mesma hora, estuda o que você não passou, e você vai ter muita chance de você passar na segunda. Deixa a cadeira esfriar, né? Ô, Rafael, posso te fazer uma pergunta? No Kubernetes 134, que é bem recente, tem um sistema granular de controle de restart dos containers do pod. Isso já cai nessa CKE agora, que você pode dizer, o container tal vai ter tal política, vai ser restart, container tal vai ser never, container tal vai ser... Isso já está caindo na prova ou ainda é muito novo? Caiu. Bem, isso aí que você falou, isso aí é mais do currículo do CKAD, tá? Porque eu vou até falar um pouco e o Gabriel pode falar. Tem 2 certificações, então o CQA e o CKAD. O CKAD justamente um exame mais focado nas primitivas de como você roda seus containers, certo? Então isso aí é mais para o CKAD, assim como, por exemplo, os probes, Readiness Probes, Startup Probes, Library Probes, isso é tudo CKAD. Eu até brinquei com o pessoal, com o Thierry, se eu escrevesse mais um capítulo só sobre essa parte, esse livro seria bom para CKA e CKAD. Que cai muita coisa dessas bases no CKAD também. Eu usei meu próprio livro para estudar no CKAD. Pode ser que caia sobre esses detalhes. Cai muito sobre fazer cálculo de requesting limits. Eu tenho um nó que eu preciso colocar todos esses containers. Aí esses detalhes de restart never, init container pode ser um detalhezinho sobre isso. Legal, obrigado. Porque eu achei esse um dos recursos mais massas do 34, sabe? Assim, bacana mesmo. O Rafael tinha comentado sobre como essa prova, ela é uma prova contra o tempo, né? E isso é verdade. Então, o que eu aprendi todas as vezes que eu já fiz até agora é o seguinte: eu vou comentar os meus 3 minutos iniciais de prova que eu faço. Quando você começa a prova, a VM é como se fosse uma máquina normal. Nem o terminal vai estar aberto. Você vai ter que ir lá abrir o terminal. Você vai ter que ir lá abrir o Mozilla para poder acessar o kubernetes.io/docs. Você vai abrir a documentação. Você é o próprio policial do site que você acessa, né? Então, não quer dizer que está bloqueado a rede ali. Então, você tem que tomar cuidado para não acessar páginas que não podem ser acessadas, né? Por exemplo, você pode utilizar a busca da página de Kubernetes, mesmo que ela é feita pelo Google, né? Para você tomar cuidado para você não sair dos links do Kubernetes oficiais. Mas voltando, o que eu faço quando eu começo a prova? Eu abro o Notepad. Primeira coisa, eu abro o Notepad da máquina virtual e eu escrevo um traço. Eu olho exercício 1. Eu leio ele assim em 10 segundos, assim. É fácil, eu escrevo fácil, enter. Vou para o segundo exercício. Eu olho todos os exercícios. Eu não faço, eu olho. Sei lá, 15, 16 exercícios. Eu olho todos, eu escrevo fácil, difícil, médio. Eu só vou colocando uma palavra de descrição. Porque eu não quero chegar faltando 15 minutos para acabar a prova e pegar o exercício de atualizar o cluster lá. Eu quero entender a ordem ali, né?
Então, olho todos os exercícios, coloco fácil, difícil nesse meu notepad, e eu começo com os 2 fáceis. Eu vou pegar uns 2 fáceis para eu sentir que eu estou avançando. Aí eu vou ver, coloco que eu já terminei o exercício, vamos supor que o 7 era muito fácil. Então, um 7 que era pegar o output de um container e jogar no arquivo, por exemplo. Vou lá, faço ele, aí eu vou tentar fazer um médio, tal, um mais difícil, um network policy da vida, por exemplo. Então, essa é a sugestão que eu dou. Você ter esse controle das questões que você está fazendo num notepad para que você não se perca ali, porque você tem que ficar trocando novamente, ficar dando SSH nas máquinas, e aquilo ali você pode ficar confuso de saber, putz, será que o exercício 4 eu realmente terminei ele ou deixei ele? Você fica com aquela dúvida, e ter aquele notepad ali, ele me dá um peace of mind ali, que eu sei, ok, o 2 eu nunca mais vou voltar pro 2, porque eu sei que o 2 está pronto. Nunca mais eu vou selecionar o exercício 2 de novo, eu não preciso mais. Então essa é a dica que eu dou, e lógico, você tem que ser um fera do kubectl. O que eu quero dizer com isso, fera do kubectl? Pode chegar um exercício que ele fala, faça um deployment usando a imagem Nginx. Você vai abrir o Gin e escrever kind, dois pontos, apps v1. Você não vai fazer isso na mão, você tem 2 horas. Você vai usar kubectl run para subir um pod. Você vai, o kubectl create deployment. É uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia como engenheiros? Não é. Você não sobe um deployment usando kubectl na mão. Mas na prova você precisa, porque 2 horas está ali. Ah, suba um pod com o nome tal, usando a imagem BusyBox. Você não vai fazer o YAML do pod na mão. Você vai usar o kubectl run. Então, essas são coisas que você aprende, que você tem que usar na prova e que você não necessariamente usa no dia a dia. Então, essa o que eu mais sigo quando vou fazer a CK, a CKD e até a CKS. As minhas dicas ler o livro, né? Ler o livro do Rafael, que é muito bom, tem muito boa dica lá. Preste atenção nas ferramentas que ele mostra lá, no site que a gente entra, que a gente pode emular as provas, tentar emular as provas, porque isso me ajudou muito. Na época eu emulei as provas e não foi muito diferente da época. Agora não deve ser diferente isso, mas isso ajudou muito. Outra coisa que ajuda bastante sobre esse lance de criar YAMLs é rodar uma flag dry run. Então, dá teu comando, tracinho para si, dry run. Aí vai imprimir na tela, tipo, o YAML da saída. Isso já ajuda muito, ajuda a acelerar muito. Essas são as minhas dicas aí para essas provas aí. Assim, fazer as provas desses sites, Killer Code, sei lá, esses que emulam a prova, antes, fazer várias vezes, tirar uma semana fazendo, e quando for rodar, ficar meio craque, né? Quando for fazer essas provas, tem que ficar meio craque na documentação, porque a documentação vai estar disponível para vocês acessarem, viu? Vocês vão conseguir acessar a documentação na prova, documentação oficial. Se vocês ficarem craque, acessar a documentação, aí a mão na roda. E, finalmente, o dry run. Antes de executar os comandos, executa o dry run. E isso foi uma mão na roda também para quem quer passar. Assim. Essas são as minhas dicas. Você falou da documentação, uma boa. Tem alguns recursos que você não consegue criar usando o kubectl. Por exemplo, PVC, se eu não me engano. Se eu não me engano, o PVC você não consegue criar usando kubectl create. Então, ao invés de eu criar ele na mão, eu pesquiso PVC na documentação e eu copio o exemplo da documentação. Pronto. 90% está lá. Eu só troco o name, troco alguns campos. Então, essa é outra dica também. Não tenta escrever o YAML puro na mão. Ou você usa o kubectl para isso, ou copia o exemplo da documentação. Uma ótima dica. Eu, como ainda não fui para essa linha de certificações, eu dei um tempo de certificação que eu me obrigava a tirar pelo menos 3 por ano até 2020. Aí eu chutei um pouco o balde depois que meus filhos começaram a ficar maiores um pouco. Mas quero tirar essas 3, eu vou levar essas dicas para vocês e vou compartilhar aqui, eu acho, como complemento, a forma que eu aprendi Kubernetes, que eu recomendo para todo mundo, que é alunos meus, pessoas que trabalham comigo. Se for possível, né, eu tenho em casa 2 computadorzinhos, aqueles Intel NUC,
né? Nos Estados Unidos é baratinho, fácil de comprar, no Brasil não é tão baratinho não, mas assim, foi a forma que eu achei. Eu tenho 2 Intel NUCs ali que eu instalei um Proxmox Cluster. Proxmox é um virtualizador open source, né, que ele roda KVM e LXC. No nosso caso, a gente eu uso KVM. Aí eu subo os clusters ali, vários tipos de distribuição, para ir aprendendo e trabalhando localmente aqui em casa, né, porque aí o meu custo, depois que eu adquiri o Intel NUC, não precisa ser o Intel NUC, pode ter um computador para começar, depois quando conseguir um segundo, mas o custo dele é fixo, né? Vai ser, depois que você adquiriu, vai ser sua energia, né? A energia que você está gastando para deixar ele ligado. E ali, cara, dá para fazer N laboratórios, instalar o que você quiser, apagar, instalar de novo, não sei o quê. Vou fazer uma modificação, faz um snapshot da VM, entendeu? E deu errado, volta. Então, assim, ter um ambiente de trabalho em casa para fazer laboratório é muito bom. Me ajudou demais na minha carreira. Então, eu dou essa dica para vocês. É isso, e o Gabriel ele teve que sair, né? Só avisando o pessoal. A última coisa que eu queria falar, que acho que faltou complementar, quando eu falei aquela história de deixar de ser usuário para ser engenheiro, tipo inglês, não tem como fugir do inglês, viu, galera? Tem que correr atrás. Uma coisa que tem que ter. Enfim. Então, acho que é isso. Vocês têm observações? Acho que terminamos nossas dicas. Quais são as observações finais dos senhores? Eu só queria pudesse, Rafael e Carlos, que a gente gastasse aqui, sei lá, alguns minutinhos, porque o pessoal das redes está muito ansioso com esse negócio do Nginx, né, do Ingress Controller, que vai ser deprecado. Então, só se a gente puder dar uma palhinha nisso, para tranquilizar o pessoal, ver como para onde que vai, entendeu? Acho que seria legal. Acho que a minha observação sobre isso o Nginx, esquece o Kubernetes, o Nginx não morreu, tá? Tem ingress da própria empresa que toma conta do Nginx. O que vai sair é o Nginx ingress do projeto, se eu não me engano, o Rafael pode me corrigir. Mas a ideia, tipo, pelo que eu entendi das falas do Rafael e das notícias que eu tô acompanhando, é a questão do Gateway API, né? Tipo, o foco agora é Gateway API, né? Tipo, não é se livrar, né? Tipo, agora, ao invés de usar o Ingress, é Gateway API. Basicamente, o que eu estou entendendo das notícias é isso, né? Vou fazer o seguinte, Rafael, eu vou falar do drama que aconteceu e você fala do Gateway API que você que manja. Eu não manjo de Gateway API. Mas o drama foi o seguinte, galera, pelo que eu li, ao longo dos últimos anos, apareceram muitas vulnerabilidades nesse componente do Kubernetes, né? Inclusive, teve uma recente que permitia você ownar o cluster inteiro, entendeu? E aí eles foram corrigindo, mas eles acharam muitos problemas, e aí, inclusive motivado por isso, nasceu esse outro projeto que o Rafael vai falar agora, que é o Gateway API. Então, a decisão que eles tomaram foi assim, nós não vamos mais investir nesse projeto. Se vocês quiserem, usem outros, tá? Ou seja, nessa árvore do kernel do Kubernetes lá, a gente não vai mais tocar. Se você quiser usar um Ingress, é por sua conta e risco de outro fabricante. O que a gente recomenda usa o tal do Gateway API. Aí, isso foi o que eu li, que eu entendi, e aí eu deixo o Rafael, dizer por que o Gateway API é o cara do momento. Eu ainda estou aprendendo, tá? Isso é coisa bonita do Kubernetes. Também foi meio pego de surpresa, porque network eu não trabalho no day job com network de Kubernetes. O meu bread and butter, né? Meu pão com manteiga é alocação de recursos, etc., controle de custo. Vou falar do Gateway API, né? O que eu falo no livro aqui, tem um capítulo sobre isso, né? São 3. No próprio capítulo começa com ingress, fala de service, aí e faz uma comparação, faz os conceitos de Gateway API, faz uma comparação com o objeto ingress. O Gateway API foi criado com 3 personas, na mentalidade com 3 personas dentro de uma corporação, né? O Gateway Class seria como você pega a primitiva, quem vai ser o seu provedor de gateway, né? Tem o Envoy, cada cloud provider vai ter o seu gateway class. Depois você tem o gateway,
tá? Que vai gerenciar a parte de listener e de TLS. Seria o cara de Platform Engineering. Então, o Gateway Class seria o cara que vai decidir qual vai ser meu cloud provider, mais ou menos. Qual vai ser o meu vendor. O Gateway seria o cara que é o Platform Engineering, que vai definir certos padrões de como esse Gateway Class vai ser configurado. E, finalmente, você vai ter uma terceira persona, que é o próprio desenvolvedor, que vai decidir como vai ser o health e como vai ser os routes. Então, você tem um objeto chamado HTTP Route, que seria mais ou menos o Ingress, né? Ingress, hoje, você teria um pouquinho do Gateway, um pouquinho do HTTP Route, né? Agora, pelo que eu entendi, vai ser deprecado, mas assim, não vai ser removido, né? Você vai ter um tempo aí para fazer essa migração. Eu estava no último talk do último dia da KubeCon sobre multi-cluster. O cara fez a pergunta: quem usa Gateway API? Tinha assim, nem 10% da galera levantou o braço. Então, Grande massa. vai haver essa migração, né? Para avisar a galera aí, o prazo é março de 2026. A partir de março de 2026, eles não vão mais mexer naquele ramo do código lá do Kubernetes. Vai parar, não vai ter mais atualização, não vai mais ter correção e tal. O que vocês podem hoje? Hoje você pode usar Envoy, hoje você pode usar o Nginx Ingress da F5, você pode usar o HAProxy como Ingress Control. E o problema é que na própria documentação do Kubernetes, no anúncio, que eles falam assim, ó, tu pode usar esses outros, mas aonde o HAProxy se conecta para funcionar, aonde o F5 se conecta para funcionar, a gente não vai manter mais aquela branch ali, entendeu? Aquele ramo do nosso core. Então, aí é por sua conta e risco. O que eles falam assim? Gateway API. Você vai ter dois trabalhos. Se você for para o HProxy agora, lá na frente você vai ter outro trabalho de mudar o Gateway API. Então, se fosse você, já ia logo. Né? Mas, enfim, tem um tempo. Eu não acho que é muito tempo, tá, Carlos? Março está logo aí, né? Assim, para pequenos projetos, médios projetos, eu acho tranquilo, mas para grandes projetos é pouco tempo, né? Para você adaptar toda a sua code base para mudar para um Gateway API, né? Mas vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como o Rafael disse, não vai parar de funcionar. Você pode passar de março de 2026, março, abril, maio, vai continuar funcionando o Ingress daquele jeito, só que naquela parte do kernel não vai ser, do kernel do Kubernetes, do core do Kubernetes não vai ser mais evoluída, tá? Só isso. E inclusive, tem questão de prova, possivelmente, de comparar um objeto Ingress e um objeto HTTP Route. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, no livro, eu botei lado a lado um objeto Ingress e um objeto HTTP Route, explicando cada configuração onde vai. Tá? Bem, ou a gente chama isso de Job Security, né? A gente vai ter trabalho aí para os próximos meses e anos. Agora, a última coisa que eu quero falar, se você puder botar na descrição do vídeo também, eu tenho um cupom para a galera, 50% de desconto no livro. Vou colocar. O cupom é KCD_Porto_50 e é válido até 10 de dezembro de 2025. Mande aí, Carlos, por favor. Fala aí, só para eu escrever aqui de novo. KCD. KCD, tudo em caixa alta. KCD_Porto_50. O Manning, o editor, falou que está válido até dia 10 de dezembro de 2025, ou seja, tem mais ou menos aí uns 20 e poucos dias. Esse aí mesmo. CD Porto 50. Já vou atrás do meu. Pronto. E deixa eu botar o site também que redireciona até lá, que é... Cadê? Aí sim. Tu tens
Mas como é que eu posso criar um QR Code e deixar lá na chamada do vídeo mesmo, na arte do vídeo? Eu vou deixar. Eu não tenho um QR Code Mas se eu consigo à mão gerar, eu aqui. gero desse site aí. Tá bom. Rafael Brito, você mora em Boulder, né? Eu moro em Austin, Texas. Austin, Texas. Ah, tá. Meu filho que mora em Boulder. Eu tenho um grande amigo lá, o Daniel Sobral, em Boulder. Em Boulder? É da área? Ele está trabalhando para o Google, eu acho, hoje. Tem bastante tech lá. Sim, sim. E como é que anda a vida pessoal dos senhores? Qual a ordem alfabética? Bom, a minha tá bom. Ele falou agora de Austin, lembrei da minha viagem para Austin, acho que foi 2 anos atrás. Eu estive aí na cidade do Rafael, olha aí, já pensou, já te conhecesse. Foi para uma reunião da firma, na época eu trabalhava na DNS Filter. E bela cidade, gostei. Na minha vida tá tranquila, cara. Esse ano eu tô me organizando para esse ano que vai começar, agora eu tô me organizando para voltar a produzir vídeos, né, para expandir o nosso Bolhaverso. Queria convidar o pessoal aí que vai ter um evento, acho que vai ser transmitido online no no dia 3 de dezembro. Eu vou estar em Brasília lá participando de uma mesa para falar sobre o protocolo Activity Pub e as redes sociais do Fediverso, né, redes federadas e descentralizadas. Assistam lá, acompanhem, a gente vai divulgar na bolha. Quem não conhece a bolha, acessa lá depois, bolha.us, nosso Bolhaverso, que é o que o Carlos é parceirão nosso lá. E é isso, seguir estudando e produzindo muito conteúdo para a galera aí. Esse é meu objetivo para 26. Rafael. Ficou um pouco lento aqui meu computador. Eu acabei de chegar da KubeCon. Ainda continuo fazendo bastante voluntário para a CNCF. Tenho, na parte desse campo, né, ano que vem, vou organizar a KCD Texas. Vai ser dia 15 de maio de 2026, aqui em Austin. Vai ser nosso terceiro ano seguido em Austin. A gente vai abrir ainda o Call for Papers, então a galera do Brasil que quiser vir, né, o Guto pensa aí, se quiser colocar. Obviamente a gente é uma empresa pequena, a gente acabou criando até uma mini non-profit aqui para organizar as coisas afiliadas à CNCF. Mas se quiser vir aí, a gente fez alguns convites para keynote speakers nesse KubeCon, então a gente espera aí fazer um anúncio nos próximos meses, quem está vindo. O próprio Chris Aniszek, que é da CTO da CNCF, mora aqui em Washington, né, então vai estar presente nisso, vai ser legal. Esse ano eu fiz muito KCD, falei muito, organizei KCD Brasil, KCD Texas, falei no KCD Brasil, não falei no KCD Texas, falei no KCD Lima, KCD Colômbia e KCD Porto, fui keynote speaker. Na KubeCon tive 3 apresentações. Foi muito, muito, muito ocupado esse ano. Ano que vem talvez eu espero não ter tanta viagem assim, mas continuar contribuindo. Quero estar em Amsterdã. Na empresa, a Stormforge foi adquirida pela CloudBoats, que agora a gente tem um foco muito grande de controle de custo de Kubernetes, então a gente está fazendo bastante sobre isso. Se estiver lutando de fazer esse controle de custo e alocação de custo, a galera que está usando ainda KubeCost ou OpenCost, eu sou mantenedor do Helm do OpenCost, gosto do OpenCost, a gente está fazendo um SaaS sobre isso, né, já tem, e a CloudBoats tem um produto que eu sou muito fã, que é justamente esse gerenciamento de data center legado e fazer essa transição para a nuvem. Então, a gente tem clientes no Brasil, vários clientes no mundo. Isso aí eu quero uma coisa que eu quero investir, né? Começar a fazer conversões de VMs into KubeVirt, uma coisa assim, fazer uma orquestração legal. E na parte pessoal, Carlos Souza, eu corri a maratona de Porto, ainda estou recuperando.
né? Eu quero ver se eu corro umas 4 maratonas ano que vem. Austin, Paris, Rio, bobear, eu corro Lisboa. Boa, boa. Eu estou organizando eventos aqui. O Rafael falou num DevOps da Praia, o último que teve. Vai ter um outro agora, em novembro. Quem está assistindo isso aqui antes do dia 25 de novembro de 2025. Dia 25 vai ser na Copenhagen. Enfim, só entrar devopsnapraia.org e se inscreve lá, que vai ter um evento muito bacana lá. Eu estou ajudando a organizar esses eventos. Estou lendo o livro do Rafael, é um dos motivos de eu ter criado esse episódio aqui, porque eu pretendo fazer as certificações desse ano de novo, né? Renovar e tentar fazer tudo, tentar ser clube astronauta, igual o Gabriel que estava aqui também. Que mais? Estou jogando muito Street Fighter e assisti uma série bacana que tem de samurai no Netflix. Tô órfão dessa série, tem só 6 episódios, eu não sei como é que é o nome, o último samurai em pé, sei lá, alguma coisa assim. É muito bom, eu recomendo, gostei muito. E eu estou frustrado porque só tem 6 episódios. E não deveria ter assistido tudo, mas enfim, agora já era. E é isso, então vou ter que gravar episódios aqui para o canal, acho que vai ter mais 3 episódios só, depois desse daqui, e vou dar um pause depois disso. E é isso. Eu vou deixar aberto agora para despedir do senhor, por favor, ordem alfabética. Carlos, depois me passa o contato do Gabriel, já que ele mora a 100 quilômetros daqui, quem sabe a gente faz um DevOps no Pantanal aqui. Boa. Então, vamos trocar umas figurinhas. Gente, valeu por mais uma vez participar aqui. Eu sempre gosto de estar aqui nesse canal com o Carlos, discutindo com gente muito mais inteligente que eu, que isso é importante. Então, estou no lugar certo. E é isso, aprendendo todo dia, né? Que eu falei para vocês, tenho 30 anos de carreira, mas eu continuo aprendendo todo dia, cara. Isso aí já não tem como parar. Então, vamos que vamos. Obrigado aí pela oportunidade, a gente se vê no próximo. Não, só agradecer aí, conhecer Guto, vamos conectar no LinkedIn depois. E eu sou bem em inglês, eu falo approachable. Pode me conectar, pode fazer pergunta, né? Eu sou engenheiro, mas acabo fazendo de tudo um pouco. A gente trabalha numa empresa pequena no Brasil, acabo fazendo pre-post sales, e por aí vai. Se quiser qualquer pergunta, pode me chamar no LinkedIn. Obrigado. É isso, então. Obrigado, pessoal. Dei tchau, imita o som, senão vocês não vão aparecer. Tchau. Tchau. Tem que falar. Tchau.